Olá, tudo bom? Vamos começar agora mais uma aula do curso de Instituições Políticas Brasileiras e agora vamos falar sobre a teoria da escolha racional. A teoria da escolha racional é uma das bases, na verdade uma das três principais escolas do estudo das instituições, do institucionalismo, e para a linha que nós estamos seguindo aqui no curso, talvez seja a escola mais importante, porque ela é a principal base, o principal fundamento teórico do que nós vimos na primeira parte. Nós estudamos, por exemplo, relações executivo-legislativo no Brasil, federalismo, e os textos eles têm como pressupostos teóricos a ideia da escolha racional. E agora, nessa segunda parte do curso, que vai começar justamente com essa aula, nós vamos ver as bases teóricas, os fundamentos daquelas conclusões que nós estudamos anteriormente, em que o Brasil é, na verdade, um estudo de caso. Como se os autores daquela visão estivessem olhando o Brasil com essas lentes aqui, do institucionalismo e da teoria da escolha racional. Então, nessa segunda parte do curso, ele vai se tornar mais teórico. Nós vamos aqui falar de questões mais abstratas. E até convido vocês a, vendo os outros vídeos, lá, tentar verificar onde as conclusões que os autores tiveram do caso brasileiro se encaixam nesses pressupostos teóricos que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, o que é a teoria da escolha racional? A teoria da escolha racional se sustenta a partir de alguns pontos fundamentais. Esses pontos fundamentais são: as pessoas basicamente pensam no seu autointeresse, e a gente vai ver aqui nessa aula introdutória o que é esse autointeresse, e também que as pessoas são maximizadoras de utilidade. Isso aqui é um ponto muito recorrente na ideia da escolha racional. Então, as pessoas pensam no seu autointeresse e querem sempre maximizar a sua utilidade. O que é então a utilidade? Vamos verificar nessa aula. Talvez um dos pais da ideia da escolha racional seja o filósofo e economista inglês, escocês, Adam Smith. Talvez, se a gente for voltar um pouco antes, talvez o verdadeiro fundador da escola, do ponto de vista filosófico, tenha sido o filósofo Thomas Hobbes, que eu acho que já estava meio que ali os pontos principais. Mas, como grande parte dessa teoria surgiu na economia e o Adam Smith é considerado o pai da economia, essa é um ponto de partida interessante, começar com Adam Smith. O que o Adam Smith argumenta numa famosa passagem do seu livro A Riqueza das Nações? Ele argumenta o seguinte, vamos ler em conjunto: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas a consideração que eles têm pelos próprios interesses. Os próprios interesses, que é a ideia do seu autointeresse. Em inglês é justamente self-interest. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Daqui ele vai tirar sua famosa metáfora da ideia da mão invisível, onde as pessoas, buscando o seu próprio interesse individual, egoísta, vai ser levada por mecanismos sociais a fazer o bem público. Ou seja, não há uma contradição entre o interesse individual e o interesse coletivo, porque basta as pessoas seguirem os próprios interesses e também algumas regras de convivência básica, não é luta de todos contra todos, como diria o Thomas Hobbes. Você tem que ter direitos de propriedade, você tem que ter uma segurança jurídica, você tem que ter uma estrutura de contratos, você tem que ter, enfim, direito civil, direito penal, normas de convivência, mas respeitando esse conjunto básico de regras, basicamente não há contradição entre o que as pessoas querem individualmente e o que é melhor para a sociedade coletivamente. Aliás, na próxima aula nós vamos ver que isso nem sempre é o caso. Existem casos muitíssimo importantes onde, na verdade, o interesse individual é completamente contraditório ao interesse coletivo. Mas vamos seguir o raciocínio. Bem, então a ideia, a partir do Thomas Hobbes, Adam Smith e vários outros filósofos
sobretudo britânicos, né? Tem uma tradição britânica nessa escola que é muito interessante, até a gente for pensar. Essa ideia de que as pessoas praticamente buscam seu autointeresse, o que elas individualmente preferem. Mas o que é esse autointeresse? Bom, como eu acabei de falar, significa que as pessoas escolhem aquilo que elas preferem. Então, se você gosta de banana, infelizmente, gente, todo mundo que dá aula sobre esse tema tem que usar esses exemplos bobocas. É uma espécie de tradição da área, né? Mas enfim, o bom é que eles são fáceis de entender. Eles podem parecer pueris, mas a gente vai cada vez complexificando mais o raciocínio até chegar num raciocínio bem complexo. Mas a gente sempre começa com coisas assim, exemplos quase infantis. A ideia é assim, se você prefere banana, a fruta que você mais gosta é banana, e você chega numa feira, o que você vai comprar? Banana, né? Ah, mas você não vai comer só banana, porque comendo demais enjoa. Ah, então, beleza. Quando você se cansar de banana, o que você vai comer? Manga. Então, você vai comprar um pouco de manga para quando você cansar da banana. E assim, aí, se você cansar da manga, compra laranja. E assim vai, né? Ou seja, você vai fazer aquilo que você individualmente se sente melhor fazendo, né? Ou seja, a sua ação, né? As suas atitudes, aquilo que você faz de fato, vai ser em grande parte dependente daquilo que você quer, do seu autointeresse. Bom, então quer dizer que as pessoas são simplesmente, né, egoístas, né, são pessoas assim que não têm o mínimo de solidariedade social, né, porque frequentemente os críticos da escolha racional argumentam assim, que é uma teoria terrível, né, que acham que as pessoas são imorais e coisas assim do gênero. Mas aí os teóricos da escolha racional vão dizer que não, gente, não estou dizendo que as pessoas são completamente egoístas. Até porque o altruísmo, a ideia que você vai fazer o bem para os outros, também pode ser considerado um autointeresse. Se a pessoa, por exemplo, sente prazer em ajudar, a pessoa se sente super bem em contribuir com a sociedade, com as pessoas necessitadas, ou então dentro da própria família, né? Os pais, mães gostam, sentem prazer em ajudar os filhos, os irmãos gostam de ajudar uns aos outros, primos, avós, enfim, todo mundo, amigos, né? As pessoas, é muito gostoso você ajudar um amigo seu que está precisando, você se sente bem com isso. Então, você, né, mesmo fazendo bem para os outros, vai fazer aquilo que é seu autointeresse. O conceito de autointeresse aqui não é pura e simplesmente, como diriam alguns, né? Até a teoria da escolha racional, em grande parte, foi baseada na filosofia do século XIX, que é o utilitarismo, né? Só que os utilitarismos eles tinham uma visão um pouco estrita demais, né? Que hoje em dia não é mais aceita, de que o ser humano ele quer ampliar o prazer e reduzir a dor, tá? O pessoal mais moderno, a escola racional, vai falar, olha, sim, de fato as pessoas querem isso, mas não sempre, né? Isso é, vamos dizer assim, uma situação comum, mas não uma regra. Porque se a pessoa se sente prazer em ajudar os outros, gastar um tempo lá de domingo, de manhã, por exemplo, fazendo uma atividade comunitária, às vezes numa igreja, numa associação que ela faz parte, ótimo, é o autointeresse dela. Ela não vai fazer, por exemplo, ajudar uma pessoa que ela não gosta, entendeu? Isso ela não vai fazer. Ela pode até ajudar, mas só quem ela gosta, porque isso, no fundo, ela continua maximizando o seu autointeresse. O ponto fundamental é que cada pessoa tem um conjunto de preferências próprio, o que eles chamam muitas vezes de função de utilidade, e as pessoas sempre vão tentar fazer as atividades que mais ampliam, né, essa função de utilidade, né? Cada um tem um conjunto de interesses. Esses interesses podem, inclusive, envolver ajudar os outros, né? Em geral, pessoas que você admira, ou então, se você acha que tem uma razão importante, por exemplo, pessoas que querem arrumar uma vaguinha no céu. Você está muito preocupado com a sua salvação, da sua alma, então você faz algumas atitudes com vistas a isso. Não deixa de ser um autointeresse, porque você está tentando fazer algo que é um valor seu, uma preferência sua. Tá? Essa ideia de autointeresse é uma preferência, é um conjunto muito amplo de coisas. Né? Mas as pessoas têm preferências distintas umas das outras, né? E sempre vão pensar na própria
no próprio autointeresse. Então, tem algumas nuances aqui, a gente vai discutindo elas aos poucos. Um ponto interessante é que a teoria da escolha racional em si, ela não é muito dedicada e raramente se propõe a você discutir onde surge um autointeresse. Por que algumas pessoas têm interesse em banana e outras pessoas em pupunha, né? Ou qualquer outra fruta, ou qualquer outro alimento? Por que algumas pessoas são de esquerda e outras de direita? A gente pode pensar essa questão da ideologia, né? Então, um cara que é de esquerda, o autointeresse dele vai ser fazer coisas de esquerda, ampliar o poder, votar em partidos de esquerda, participar de protestos com pautas de esquerda. Isso é o autointeresse dele. Por mais que seja uma coisa geral, uma visão social, a pessoa faz aquilo porque individualmente aquilo que ela se sente melhor fazendo. E a pessoa de direita, a mesma coisa. A pessoa de direita, defender pautas de direita é o autointeresse dele. Tá? Algumas pessoas podem dizer, não, as pessoas de esquerda defendem a esquerda porque elas vão ter benefícios individuais com a esquerda. Por exemplo, se você for funcionário público e como a esquerda defende a ampliação do poder do Estado, basicamente você vai estar ampliando o próprio poder individual de alguma forma, etc. É um raciocínio interessante. De fato, entre pessoas que, por exemplo, trabalham com o Estado, existe uma quantidade maior de pessoas de esquerda do que na população em geral. Isso é verdade. Quem é conservador talvez seja a mesma coisa, né? Por exemplo, os conservadores, eles são muito a favor, por exemplo, de uma visão moralista do mundo. Eles querem, por exemplo, defender pautas morais. Então, pessoas que basicamente estão ligadas a pautas morais ou então são beneficiadas com o aumento do controle moral sobre a sociedade, tendem a ser mais conservadoras. Por exemplo, pastores. Exemplo, né? Pastores, clérigos em geral, padres e tal, né? A vida deles é basicamente defender uma visão moralista do mundo. Então, se você defende um governo que também tem uma pauta em comum, eles sairão beneficiados. Pessoas que trabalham com segurança, policiais, juízes, né? Essas pessoas, basicamente, elas cuidam de uma certa correção moral. Então, uma visão moralista, de certa forma, amplia o próprio poder delas, né? Então, por isso que essas pessoas também tendem a ser conservadoras, né? E assim vai, todos os interesses, existe até uma questão de o quanto que você tem de altruísmo ou de egoísmo quando uma pessoa defende uma ideologia. Mas os teóricos da escolha racional vão falar, olha, onde surge as preferências dos indivíduos não é muito na nossa questão. Nós não estamos muito preocupados, né, como que as pessoas formam sua função de utilidade, ou seja, como as pessoas formam suas preferências. Isso a gente não está tão preocupado. Não é muito o que a gente se propõe a fazer, dizem os teóricos da escolha racional. Apagar aqui, isso é muito feio. Quem pode discutir isso melhor, né, são pessoas que estudam psicologia, né, formação desde a infância, que as pessoas formam os gostos, preferências, visões de mundo. A sociologia também, porque muitos desses processos são coletivos, não apenas individuais. A antropologia também é uma área que se dedica muito a estudar como que as pessoas formam a sua cultura, né? A cultura é um ponto fundamental da antropologia e, basicamente, essas preferências aqui são valores, crenças, né? Ou seja, componentes da cultura. E para a teoria da escolha racional, isso é uma coisa exógena. Ou seja, olha, o cara da escolha racional, ele quer, gente, psicólogos, sociólogos, antropólogos, me deem uma lista de que as pessoas querem, porque não é isso que eu quero pesquisar. Vocês pesquisem, não tem problema, achamos que vocês fazem um bom trabalho com isso, mas eu quero descobrir o que as pessoas, a partir das suas preferências, como que elas agem. Ou seja, as preferências, elas são dadas exogenamente por outras ciências, outras áreas de conhecimentos, mas a partir das preferências eu quero modelar, criar modelos de ação em que eu consiga predizer, né, ou pelo menos explicar o comportamento das pessoas a partir das preferências, né? Porque não basta preferências para explicar ação, entendeu? É preciso ter um monte de outros fatores que vão fazer o meio campo, né,
as explicações intermediadas entre uma preferência e uma ação. E o resultado, muitas vezes, é altamente surpreendente, né? Como a gente vai ver. Só dar uma conferida aqui para ver se que o som está acontecendo e a gravação. Então, vamos continuar. Bom, outro ponto fundamental da teoria da escolha racional é que as pessoas calculam custos e benefícios. Esse é um ponto importantíssimo. E aqui a gente vai usar um exemplo da economia. A economia, ela foi talvez a ciência que mais desenvolveu a ideia da escolha racional, embora a escolha racional não é uma coisa apenas econômica, né? Na ciência política nós utilizamos muito a escolha racional, você também pode utilizar na sociologia e assim vai. Mas é mais fácil entender as coisas com exemplos econômicos, pelo menos no começo, tá? Então vamos pensar a seguinte situação. Uma consumidora precisa escolher 3 sapatos. Ela chega numa loja e tem 3 opções. Um sapato simples, de R$60, um sapato mediano de 110 e um luxuoso de 300. Então, tem 3 opções. Para facilitar a decisão, vamos pensar que essa consumidora é uma economista, né? Que ela é uma pessoa que fez lá cursos de econometria, de matemática, de estatística e tal. E ela resolve colocar tudo na ponta do lápis. É uma pessoa muito organizada, né? E ela precifica a qualidade do sapato. Fala, olha, eu sei o custo, né? O custo do sapato é justamente o preço dele, não tem dificuldade nenhuma em encontrar essa informação, está bem visível assim na etiqueta. Mas eu vou tentar aqui, né, consultando assim a minha psicologia, meu profundo, e vou tentar colocar assim um valor na qualidade, né, da minha qualidade subjetiva do sapato. Então eu vou chegar à conclusão que aquele sapato que custa 60, ele tem uma qualidade de 100. O meu benefício individual de usar aquele sapato será 100. O sapato mediano, ele vai ter um benefício, né? Vamos dizer assim, que assim, o máximo que eu pagaria para ele, assim, para ter algum benefício, seria 250, né? Então, eu acredito que a qualidade dele vale 250, porque na melhor das hipóteses eu pagaria 250, que é o que eu obteria dele de qualidade. E o sapato luxuoso, 400, tá bem? Com base nesses dados, qual sapato que a nossa consumidora economista escolherá? Pausem o vídeo e dê um raciocínio e pensem um pouco sobre a questão. Bem, pela teoria da escolha racional, dado que as pessoas calculam custos e benefícios e querem sempre maximizar a sua utilidade, voltamos aqui a esse ponto que eu falei bem no começo, a consumidora chegará na conclusão que o sapato mediano é o melhor. Porque ela vai simplesmente subtrair a qualidade dele pelo preço, né? O preço é um custo, né? Um sacrifício financeiro que ela vai ter que fazer, e a qualidade é o benefício que ela vai ter com o sapato. E aí, subtraindo um pelo outro, ela vai ter um excedente, que a gente chama de excedente do consumidor, tá? E aí o excedente do sapato mediano é o maior de todos. Então ele vai ter o melhor custo-benefício, ela vai ter o maior benefício em comprar ele, tá? E aí o resultado, tá certo que o último sapato ele é o melhor, ele tem o mais bonito, etc. Mas dado o preço dele, dado o sacrifício que você vai ter que fazer, acaba nos tornando a compra mais vantajosa, não, né? Então ela, como uma consumidora racional, ela vai preferir o sapato mediano, né? E a ideia da escolha racional é que as pessoas basicamente fazem isso para tudo, né? Pô, mas quem coloca na ponta do lápis a qualidade dos produtos, né? Com exceção de alguns freaks, né? Quanti-freaks, praticamente ninguém. Só que as pessoas sentem, você não precisa colocar no papel e fazer uma conta, você sente que aquilo é o melhor e você sente que gastar seu dinheiro é ruim, né? As pessoas já aprenderam isso pela prática, então os consumidores, eles, mesmo sem calcular assim, de uma forma tão sistemática, eles acabam fazendo uma escolha parecida, né? Meio assim, de uma forma intuitiva. Então, a ideia, né? Acabei de explicar para você o que é a ideia que as pessoas são maximizadores de utilidade, ou seja, elas calculam custos e benefícios,
calculam o benefício das coisas, maçã, banana, votar no partido A, votar no partido B, mudar de cidade, sair do emprego A para ir para o emprego B, você vai avaliar a utilidade de tudo, tá? O Fernando Limonge, né? Ele até tem uma brincadeira que você fala, você coloca utilidade até na sua mãe, né? Então, essa é o pressuposto da teoria, entendeu? E aí, utilidade é um conceito que os economistas criaram para quantificar o bem-estar. O bem-estar, no fundo, é uma sensação, é uma coisa que a gente não consegue quantificar objetivamente, né? Mas, teoricamente, existe então esse exercício teórico que existe sempre uma utilidade nas coisas. E a utilidade, diferente dos preços, eles não são observáveis. Essa aqui é algo que os economistas e os defensores da teoria da escolha racional em geral dizem que existe, só que a gente não consegue ver, né? Porque nós não temos tecnologias para isso. Não é que essa é uma coisa impossível de ser vista, é simplesmente porque, dadas as condições técnicas, é uma coisa que a gente sabe que existe, mas não conseguimos medir, quantificar, né? Então, aquilo que eu chamei de qualidade do bem é só um outro nome para nós dizermos aquilo que mais tecnicamente, né, os teóricos da escolha racional, principalmente os economistas, vão chamar de utilidade, né? Esses valores aqui são os valores que dão utilidade, ou seja, o benefício subjetivo que o bem vai trazer. E a compra, aquilo que eu chamei de excedente, é basicamente a utilidade da compra. A utilidade da compra é a utilidade do bem menos o preço, tentando colocar tudo em reais aqui, né? Então, vamos fazer alguns exercícios interessantes, né? Pensando nessa ideia da escolha racional, custos e benefícios e tudo mais. Olha, mudanças de custos mudam as escolhas. Isso aqui é, inclusive, a forma mais simples de você mudar o comportamento das pessoas, é mudar aquilo que os economistas chamam de preços relativos. Eu falei que a nossa consumidora ela vai comprar o sapato mediano porque tem a maior utilidade de compra. Mas se o sapato luxuoso entrar em promoção, imagina que lá queima de estoque, alguma coisa assim, você tem um preço bem menor para o bem mais luxuoso. Aí então mudou o preço, mudou a atitude. Por quê? Porque mudou a utilidade. A partir de agora o bem mais vantajoso passa a ser o sapato luxuoso. Muito claro, todo mundo já pensou assim, todo mundo pensa assim, então parece ser uma coisa bem óbvia, né? Mas quando a gente coloca isso em escala, a gente percebe a importância dos preços, né? E do cálculo dos custos e benefícios. Mudanças ambientais, entendeu? Por exemplo, mudanças no contexto mudam as escolhas, basicamente porque você muda a utilidade dos bens. Vamos supor que a nossa consumidora entrou em férias. Né? E nas férias, uma sandalinha de praia bonita, confortável, né, passa a ter uma utilidade maior. Se você está trabalhando o dia inteiro num sapato social, não tem uma utilidade tão grande, concorda? Que ela vai ficar sandalinha, vai ficar lá guardadinha. Você pode usar uma sandália para ficar em casa, pode ficar descalço, uma sandália mais simples. Mas se você vai para a praia, talvez é interessante comprar uma sandália de praia, então talvez a compra que tem a maior utilidade não seja nenhuma dessas, mas essa sandália de praia, porque num contexto de férias, a utilidade dela vai ser grande. Vamos supor que as férias da nossa economista foi cancelada por algum motivo. Aí, talvez essa utilidade ela vai cair fortemente, porque eu não vou ter onde utilizar. Ou seja, o contexto, o ambiente, muda a utilidade dos bens, das escolhas. Por isso que as pessoas, como pessoas racionais, são sensíveis a mudanças ambientais, obviamente. Mudanças de preferência também mudam as escolhas, né? Então, vamos supor que a nossa economista ela pensou, fez uma profunda reflexão, né, discutiu com a família e tudo, e chegaram à conclusão de que agora eles têm que a maior prioridade é comprar um apartamento.
tá? Então, precisa economizar dinheiro para pagar as prestações. Então, o bem que que era aquele bem que não era tão vantajoso, passou a ser, né? Na verdade, aqui nessa escolha aqui, ó, o que aconteceu? Todos os bens caíram de utilidade, porque sapato como um todo deixou de ser uma coisa que vai trazer tanto bem-estar, porque a nossa economista aqui, a nossa consumidora, ela, a partir de agora, decidiu que prioridade é prestação e não sapato. Então, todos os bens caíram de utilidade, a utilidade de todos os bens caiu, e aí aquele sapato mais baratinho passou a ser o melhor custo-benefício. Até, inclusive, o sapato mais luxuoso passou a ter uma utilidade negativa, ou seja, você vai estar perdendo bem-estar se você comprar o último, né? Aqui, ó, no exemplo original, todas as compras teriam uma utilidade positiva, mas a pessoa sempre vai escolher aquele ponto que tem a melhor utilidade, tá? Aquela ação que traz mais utilidade. Mas é perfeitamente possível você ter utilidade negativa, você perder bem-estar com uma compra ou com uma atitude em geral. O dinheiro também tem sua utilidade, isso é uma coisa bem interessante. Tipo, até o momento, estou usando como exemplo o dinheiro tendo uma utilidade de 1 para 1. Cada R$1 gasto significa uma utilidade, um util. Muitas vezes os economistas usam essa palavra, né? Util como singular, como uma unidade para falar da utilidade. Mas não é necessário. Você pode ter pessoas que valorizam o dinheiro diferente. Para algumas pessoas, R$1 vai ser um util, para outras pessoas, R$1 vai ser meio util. Entendeu? E, na verdade, você pode até ter utis diferentes. Às vezes, o primeiro real que você gasta, ele tem um preço menor do que o último real que você gasta. Entendeu? Então, ou seja, não quer dizer que todos os reais que você tem na carteira ou no banco têm a mesma utilidade. Esse é um ponto um pouco mais avançado, mas a ideia aqui é que, por exemplo, sabe, nossa economista, vamos supor que aconteceu o contrário. Ela está muito rica, ganhou uma promoção maravilhosa, ganhou um bônus super, né, bom lá de fim de ano na sua empresa. E aí, para ela, como ela tem muito dinheiro, ela passou a estar com o burro na sombra, como diria o pessoal aqui do interior de São Paulo. Então, para ela, o dinheiro passa a ter menos utilidade. Porque o sacrifício que ela tem que fazer para gastar é menor, porque ela está sobrando dinheiro, né? E aí, com essa nova visão de que a partir de agora o dinheiro tem menos utilidade para ela está muito mais confortável em fazer a compra do sapato mais luxuoso. Porque o sacrifício, por mais que a utilidade dos bens seja a mesma que ela tinha lá no começo, o sacrifício que ela vai ter que fazer para comprar esses bens é menor. Então, como resultado, muda aqui os preços relativos e passa a ser mais vantajoso comprar o sapato mais luxuoso. Ou seja, a partir de pressupostos muito simples, né, você chega a conclusões muito interessantes e muito contra-intuitivas às vezes. Pois bem, os economistas, eles desenvolveram a ideia, né, de que você pode analisar o movimento dos mercados, né, a partir das chamadas curvas de oferta e curvas de demanda, né? E elas são basicamente agregações das preferências individuais. A gente soma todas as preferências de todas as pessoas, né, e todas as funções de utilidade da renda de todas as pessoas, a gente vai chegar nessas curvas em que ela tem regras muito simples. Por exemplo, a curva da oferta. A curva da oferta, ela afeta os produtores. Então, vamos supor aqui, por exemplo, as pessoas que produzem sapatos, as fábricas, os comerciantes. E os comerciantes, eles pensam da seguinte forma: quanto maior o preço do bem, mais vantajoso é produzir ele. Imagina, você vai produzir um sapato e vender por um preço super alto, para o produtor é excelente. Então, quanto mais alto o preço, mais ele vai querer vender. Ele vai gastar noites, virar noites trabalhando feito louco, porque cada sapato que ele produzir vai trazer muito dinheiro. Então, a relação é o seguinte: quanto maior o preço, essa
curva aqui ela é uma curva de preços, tá? E aqui é a curva de quantidade. Cortou aqui um pedacinho que fala que aqui é preço, tá? Então, quanto maior o preço, maior a quantidade que vai ser ofertada no mercado, porque os produtores vão estar loucos para jogar muitos produtos no mercado e aí para poder ganhar cada vez mais. Agora, os consumidores, eles têm um pensamento um pouco o inverso, tá? Então, eles vão pensar o seguinte, olha, os consumidores com essa curva vermelha aqui, que é a curva da demanda. Os consumidores eles vão pensar o seguinte, quanto maior o preço, menor vai ser a quantidade que as pessoas querem comprar. Porque se o produto está barato, você vai lá e vai comprar um monte. Imagina, promoção de banana, promoção de sapato, você vai lá e compra um monte, compra 10, porque está super barato e o sacrifício que você vai ter que fazer para comprar aquele bem é pequeno. Mas se o preço estiver alto, você vai pensar 2 vezes, 3 vezes antes de comprar o bem. Então, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Em algum momento, né, conforme as variações e os preços mudam, vai se chegar ao famoso equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando você tem uma quantidade X e um preço X, Y, onde produtores e consumidores não têm interesse, vou tentar ser bem técnico aqui na definição, no equilíbrio você não tem interesse das pessoas nem aumentarem o preço e nem aumentarem a quantidade. É o chamado equilíbrio de mercado. E essa ideia, basicamente, como tanto consumidores quanto produtores vão estar ambos maximizando o máximo possível a sua utilidade e ninguém vai ter interesse de sair desse equilíbrio. Por isso que os preços não são relativamente constantes, né? Eles não são tão assim caóticos, toda hora muda, tá? Por quê? O que aconteceria, por exemplo, se o preço, ao invés de estar aqui nesse asterisco, que é o preço de equilíbrio, ele tivesse aqui, ó, tivesse um preço acima? O que aconteceria? Nessa situação, os consumidores comprariam no máximo essa quantidade aqui, ó. Tá? Então, essa é a quantidade máxima a ser comprada. Já os produtores, neste preço aqui, eles querem produzir esta quantidade aqui, ó. Tá vendo? Porque o preço está alto, então o preço, vamos dizer assim, acima do equilíbrio, os produtores eles vão ter muito mais interesse em produzir. Opa, estou desenhando no mouse, é super terrível. Vontade de comprar até uma lousa digital para fazer uma letra bonitinha aqui. Pronto. Aqui, ó. Tá? Você percebe? Então o produtor ele vai produzir essa quantidade aqui, que é o que as pessoas veem como vantajosa a esse preço. Mas como o preço está alto, os consumidores só vão comprar esta quantidade aqui. O que vai acontecer com essa diferença aqui entre o que os produtores produzem e os consumidores compram? Vai ficar encalhado no estoque. Essa diferença aqui, olha, vou apagar aqui. Essa diferença aqui vai ser um estoque encalhado, que os produtores produziram, mas ninguém comprou, e uma hora os produtores, para desencalhar esse estoque, vão ter que reduzir o preço, né? Reduzir o preço, então, e aí, como resultado, o preço vai acabar, né? Vão ter que reduzir o preço, pum. Aí, com reduzindo o preço, se reduz a quantidade produzida até se chegar no equilíbrio. O que aconteceria, então, se... apagar isso aqui tudo. Se fosse, então, o contrário, se tivéssemos um preço abaixo do equilíbrio. Vamos pensar que um preço tivesse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um preço lá, que por um acaso o mercado foi por aqui. Nesse preço, os produtores só têm interesse em produzir isso aqui, ó.
preço está muito baixo, eu não vou ficar pagando empregado, vou ficar trabalhando demais para vender esse produto aí, que o produtor fala, preço muito baixo, não compensa produzir muito não. Por que eu vou virar à noite trabalhando ou contratar empregados a mais, contratar equipamento, insumo, equipamento por um preço tão baixo? Não dá, né? Aí, já os consumidores, como o preço está super baixo, vão falar, nossa, tô louco por esse bem. Vamos lá comprar um monte, vamos ficar aí desesperado aí para as feiras, comprar tudo, né? E o preço está aqui. O que vai ser essa diferença aqui entre os que os produtores produzem e o que os consumidores querem comprar? Isso aqui vai ser uma lacuna no mercado, né? Os consumidores vão esvaziar as prateleiras, esvaziar os estoques, desesperados atrás do bem, né? E não vai ter bem, porque o produtor não quer produzir esse preço, né? E como os consumidores estão correndo atrás do bem, o que os produtores vão fazer? Opa, peraí, tem gente correndo atrás do bem e não está conseguindo encontrar? Ah, o bem então está escasso. E como a gente resolve esse problema? Sobe o preço. Tem muita gente procurando e pouco produto no mercado, então o preço vão subir, né? Porque aí os produtores aproveitam essa situação para ganhar um pouco a mais. E aí, conforme o preço sobe, a quantidade sobe, porque aí os produtores passam a pensar, opa, peraí, se o preço subiu, a partir de agora vamos ligar as máquinas e começar a produzir mais. E aí, resultado, o preço volta para o equilíbrio, entendeu? Esse equilíbrio aqui, quando a gente sai dele, na prática, as forças de mercado já te colocam para lá. Por isso que eu falei que o equilíbrio é uma situação em que ninguém quer mudar, porque se o preço for para cima ou para baixo, as forças do mercado vão jogar ele de volta para o equilíbrio. E a quantidade é a mesma coisa. Se a quantidade for para cima ou para baixo, as forças de mercado colocam ele de volta para o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio é uma ideia caracterizada pela estabilidade. Né? Na última versão que eu dei desse curso, né, eu fiz algumas perguntas, avaliações sobre o conceito de equilíbrio. Aí muita gente, né, a gente vai verificar que essa ideia do equilíbrio ele é muito utilizada também na ciência política. Né? Então, por exemplo, você tem uma situação social que não é preço, mas é, por exemplo, uma lei. Né? Aí, ou uma situação, configuração institucional tal. E aí, né, o escolha racional vai falar, olha, essa situação ela é estável, ela não muda porque ela está em equilíbrio. Aí, na avaliação, muitos alunos falaram, não, essa situação aqui ela não está equilibrada porque ela está ruim, porque nós estamos aqui numa configuração ruim, né? As coisas não estão funcionando direito, né? Então não tem um equilíbrio aqui, por exemplo, na legislação que regula o Ministério Público, porque tem uma disfuncionalidade aqui. Né? Mas isso não tem nada a ver. Mesmo o equilíbrio, ele não é uma coisa boa. Pode ser que o equilíbrio seja um equilíbrio num preço alto que impeça muita gente de comprar um bem essencial. O equilíbrio aqui não é uma questão moral. Não é porque o equilíbrio ele é bom para as pessoas. Não. Pode ser que, por exemplo, vamos supor que tem uma situação que tem pouquíssimos produtores no mercado e muita demanda. Aí o preço vai estar lá em cima e vai estar em equilíbrio, porque ele vai estar estável. A principal característica do equilíbrio é a estabilidade. Né? Não quer dizer que ele é bom ou ruim. Tá? Então, se a gente tem uma situação, por exemplo, o sistema político brasileiro, ele está em equilíbrio, porque ele está estável. As pessoas não veem muito interesse em mudar ele, porque uma parte das pessoas advoga para fazer uma reforma para um lado, outras partes das pessoas advogam para fazer uma reforma para o outro lado, e o resultado a gente continua onde sempre esteve. Isso é uma situação de equilíbrio, né? Mas não necessariamente um equilíbrio bom. Existem equilíbrios terríveis, mas continuam sendo equilíbrios. Não é que assim, a pessoa, o juiz, a pessoa fez uma decisão equilibrada no sentido de uma decisão ponderada, uma decisão prudente, uma decisão muito bem pensada. Não tem nada a ver com isso. Equilíbrio é simplesmente quando as pessoas estão numa situação em que ninguém vê muita vantagem de agir diferente do jeito que está agindo. Porque ele sempre vai perder, ele vai perder utilidade indo para um lado ou indo para o outro. Entendeu? Mas deixa eu ver quanto tempo que foi até o momento. Cadê? 39 minutos, tá. Falar mais algumas coisinhas apenas. Olha,
Nas curvas de demanda e oferta, né, aquilo que excede o preço, né, a curva que está acima da curva de utilidade, tipo assim, essa parte do meio aqui é o preço. Né? A utilidade que os consumidores têm, que é a diferença entre os preços que eles pagam, que é essa linha aqui no meio, e a utilidade do bem, que é essa parte de cima da curva, é chamada de quê? De excedente do consumidor, que é basicamente aquilo que eu falei para vocês, representado por essa coluna aqui do nosso exemplo da nossa economista. Então, aqui toda a utilidade da compra é também o excedente do consumidor, por isso que eu até chamei no começo de excedente. Tá? E a soma de todos os excedentes de todos os consumidores é chamado de excedente do consumidor, porque aqui a gente está pensando não em cada pessoa individual, mas na coletividade, em todas as pessoas da economia. Somando todos os excedentes de compra de todo mundo, excedente do consumidor. E os produtores, eles têm um equivalente a isso, que é a diferença entre o custo que ele tem para produzir e o preço. Isso é chamado de quê? De excedente do produtor. O excedente do produtor também pode ser caracterizado como o nosso já muito conhecido lucro, né? Porque para os produtores as coisas são mais visíveis. Ele tem um custo, né? Que é, vamos dizer assim, o preço que ele paga para produzir as coisas, e um benefício que é justamente o preço que ele vende as coisas. Então a diferença entre o custo e o preço é o lucro. Então o excedente do produtor a gente pode simplesmente chamar de lucro, resumidamente. Tem algumas diferenças técnicas aqui, né? Então, mas para entender de forma inicial, podemos pensar esse excedente do produtor como simplesmente o lucro das empresas. E quando a gente fala de macroeconomia, a gente não pensa só do lucro de um produtor, mas de todos os produtores, tá? Aqui, muitas vezes a gente representa como se as duas coisas fossem iguais, mas nem sempre é o caso. Dependendo da forma dessas demandas, aqui, se uma reta é mais inclinada ou menos inclinada, que a gente chama de elasticidade da oferta, elasticidade da demanda, você pode ter, por exemplo, um excedente do consumidor muito maior que o excedente do produtor. Ou o contrário também, tudo vai depender, cada mercado vai ter uma configuração. Mas existe, vamos dizer assim, um benefício, né, que as transações têm para os consumidores e um benefício para os produtores. E uma característica interessante, que é até uma versão um pouco mais matemática, né, da ideia lá do Adam Smith, vamos voltar, Adam Smith. Né? O Adam Smith acreditava, lá pela sua metáfora da mão invisível, de que o livre mercado, se as pessoas forem simplesmente deixadas sem muita regulação, sem muito controle, por exemplo, ruim que o governo estabeleça preços mínimos, preços máximos, cotas de produção, ele acreditava que isso era uma decisão ruim. E os economistas modernos têm uma versão moderna da mesma teoria, exatamente a mesma teoria, mas uma versão bem mais moderna e matematizada, que é a ideia de que o excedente do produtor e do consumidor, os dois somados, é máximo na situação de equilíbrio. Se a gente faz qualquer outro preço que não seja de equilíbrio, ou os produtores, ou os consumidores, ou os dois, vão perder, né? Agregadamente. Alguém pode ganhar individualmente, mas agregadamente a sociedade vai perder. Né? Qual que é a ideia aqui? Olha, por exemplo, vamos supor que o governo ele estabeleça um preço máximo aqui, ó. Então, o equilíbrio de mercado é essa parte, é aqui, né? Aqui vamos chamar aqui de preço de equilíbrio. E aqui um preço tabelado, tá? Que é mais ou menos aqui. Então, o preço vai ser aqui, os produtores só vão ter interesse em produzir isso daqui, os consumidores só vão conseguir produzir isso daqui, então o excedente do consumidor vai ser essa parte aqui que eu estou desenhando, e o excedente do produtor vai ser isso aqui que eu estou desenhando. Somados os dois, você vai ter menos benefício social, menos bem-estar social do que se estivéssemos aqui, concorda? Porque se estivéssemos aqui no preço de equilíbrio, você teria todo esse benefício aqui, mais essa parte aqui que é em amarelo,
que ela não vai acontecer justamente porque os produtores estão produzindo pouco e os consumidores estão conseguindo, por causa do preço muito baixo, e os consumidores não estão conseguindo produzir tudo que deveria, que gostaria, entendeu? Então, qualquer controle para baixo de preços vai reduzir o bem-estar da sociedade como um todo. Principalmente dos produtores, né, que vão ser mais penalizados, mas da sociedade como um todo. A mesma coisa aconteceria se a gente tivéssemos um preço mínimo alto, um preço mínimo acima do preço de equilíbrio. Vamos supor que o governo, para beneficiar os produtores, colocasse o preço aqui. Então, o nosso preço tabelado ele seria aqui em cima. Tá, preço tabelado, tá. Então, os produtores, eles gostariam de produzir isso aqui, ó, com essa quantidade aqui gigante. Mas os consumidores só compram até isso aqui, ó. Como o preço está muito alto, os consumidores vão comprar muito alto, então nem adianta produzir essa quantidade imensa aqui, que seria o ideal para os produtores, então só vai produzir aqui. Então o resultado vai ser o seguinte: o excedente do consumidor vai ser esta área aqui que eu estou desenhando. E o excedente dos produtores vão ser esta área aqui que eu estou desenhando. Reparou que, de novo, a gente chegou na situação aqui de, ó, isso aqui é o excedente geral da economia. Você repara que, de novo, a soma dessas duas áreas aqui é menor do que se estivéssemos no mercado de equilíbrio, na situação de equilíbrio. Ou seja, sempre quando a gente sai do equilíbrio, a sociedade como um todo vai perder. Tá? Então, daí veio essa ideia de que o preço do equilíbrio é o preço que maximiza o bem-estar, né? Se a gente for pensar em utilidade, né, da sociedade. Tá? Tem uma série de exceções extremamente importantes a esse raciocínio, mas a ideia vamos dizer, o modelo básico é esse, né? O equilíbrio maximiza o bem-estar social. E um ponto também interessante, né, é que o imposto, quando você cobra o imposto, o efeito é basicamente esse da tabela de preços, né? Porque você gera um peso morto, que é uma quantidade de perda de bem-estar social que não beneficia nem consumidor, nem produtor, nem o governo, é simplesmente uma perda de eficiência econômica que é gerado pelo imposto e que basicamente o efeito é muito parecido com o tabelamento de preços. Tá? Bom, vou terminar por isso aqui. Essa ideia é uma introdução bem geral e depois eu vou falar algumas aplicações sobre isso na política. Né? Vamos sair um pouco da economia e ver como a escolha racional pode nos ajudar a entender a política.